Olá, seja bem-vindo ao programa Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Hoje recebemos em nossos estúdios o presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Associação de Magistrados Brasileiros, AMB, Dr. Jaime Oliveira. Obrigada, Dr. Jaime. Pelo convite. O senhor está visitando os estados, falando do trabalho da magistratura em prol da cidadania. Temos feito visita em todos os estados da federação. Faltava essa visita aqui ao Mato Grosso e hoje é uma oportunidade muito grande da gente também levar a mensagem aos colegas e à população, ao povo do Mato Grosso, essa mesma mensagem que estamos levando para o Brasil todo. Doutor Jaime, a gente percebe que o senhor tem uma ampla experiência como representante da classe da magistratura. O senhor foi fundador e presidente do Instituto Paulista de Magistrados e o senhor foi presidente durante 4 mandatos, né, do Instituto Paulista de Magistrados. E a Associação dos Magistrados Brasileiros, que o senhor preside atualmente, tem mais de 14 mil juízes, né, das esferas estadual, federal, militar e trabalhista. Como é presidir, liderar uma classe como os magistrados no Brasil de hoje, em que os magistrados estão sofrendo aí algumas críticas por parte da sociedade que não percebe a grandeza desse trabalho? A magistratura, de maneira geral, ela sempre sofre críticas, porque o trabalho do Poder Judiciário muitas vezes não é bem compreendido, não é bem assimilado. E quanto mais o Poder Judiciário aprimora a sua atividade e atua, ele acaba gerando mais resistência. O que nós estamos vendo no momento atual é uma resistência e uma série de críticas à atuação do Poder Judiciário, muito em razão da própria atuação do Judiciário. Desde a época do mensalão, essa atuação firme do Poder Judiciário no combate à corrupção, não no combate, porque não é o Judiciário que combate, mas na aplicação da lei, não é? E levou para as prisões muita gente importante. Isso, evidentemente, gera reação. Agora, quem olhar a história do Judiciário brasileiro vai verificar também que, em vários momentos, a situação se tornou crítica. Em 2 momentos históricos, por exemplo, a magistratura teve suspensa as suas garantias. Foram nos momentos de ditadura, nos momentos de opressão. Então, a democracia, ela fortalece o judiciário e o judiciário fortalece a democracia. Aquela velha máxima: a quem interessa um judiciário enfraquecido? Pois é. Né? A quem não está de acordo com a lei. Exatamente. Doutor Jaime, o senhor falou de críticas à magistratura, eu mencionei isso primeiro, mas ela vem de determinados setores apenas, né? No geral, as pessoas estão contentes com o empenho do judiciário em relação a esses esquemas de corrupção no Brasil, que tem deixado tão triste essa nossa história recente. Sim. O próprio volume de processos no judiciário, se a gente perceber e dar também uma olhadinha para trás na nossa história, é de 1988 para cá, com a abertura democrática, que se amplia o acesso à justiça. E nós chegamos aí a quase 100 milhões de processos. No ano passado, 2016, foram 29 milhões de novos processos distribuídos no Poder Judiciário brasileiro, para 18 mil juízes, né? É um número pequeno de juízes em relação ao tamanho da demanda. Mas isso revela, de um lado, que a população busca o judiciário, confia na justiça, quer a solução dada pelo Poder Judiciário. E, evidentemente, enfrentamos os detratores, né? Aqueles que querem diminuir o judiciário, que são aqueles que não estão contentes com a atuação do judiciário. E também estamos vivendo um momento importante, histórico, que é também de repensar as estruturas do judiciário. Esse debate, por exemplo, sobre prisão após a segunda instância, é um debate extremamente oportuno, que o Supremo vai ter que dar ainda a palavra final, já deu uma solução momentânea, mas tem um processo lá para ser julgado, e essa ação que está para ser julgada no Supremo vai pacificar. Eu dei esse exemplo, mas poderia dar uma série de outros exemplos, de quanto nós estamos também revendo as nossas instituições e o próprio modelo jurídico brasileiro. Isso é importante. O senhor falou em rever as instituições. O judiciário de 10 anos para cá também reviu a sua postura de
falar apenas nos autos, de permanecer encastelado. O judiciário, a gente percebe que ele foi para a sociedade, principalmente se aproximando do cidadão mais simples, né? O cidadão sem poder aquisitivo, o cidadão sem muito conhecimento técnico. Esse processo, o senhor percebe que se acelerou mais? Como é que está qual a orientação da AMB para os magistrados nesse sentido? Esse é um processo também pós-abertura democrática, pós-88, e nós vamos perceber, e eu que tenho visitado todos os estados da federação, nós vamos perceber o seguinte: em todos os estados, a magistratura, seja federal, trabalhista, militar ou estadual, em todas elas, os juízes também começaram a desenvolver projetos comunitários importantíssimos e de muito valor para a sociedade. A AMB sempre apoiou, apoia, tem projetos próprios, né? O Cidadania e Justiça também se aprende na escola. É um projeto com 20 anos na AMB, que é um projeto em que o juiz foi desenvolvido uma cartilha com desenho, né? Com tipo gibi. Isso é levado às escolas, esse projeto está no Brasil todo. Isso é um exemplo das centenas ou milhares de projetos que a magistratura, individualmente, são valores próprios dos magistrados, vão desenvolvendo, eles estão desenvolvendo em todos os estados da federação. Há projetos, por exemplo, há um projeto no Rio de Janeiro, que a AMB também está apoiando esse projeto, nós vamos até fazer um lançamento em Brasília, na Câmara Federal. É um projeto em que nós identificamos o seguinte dado: há mais pessoas no Brasil querendo adotar do que crianças a serem adotadas. E aí há tantas crianças... É uma equação que aparentemente não fecha. Não fecha. Aparentemente. E aí, então, esse colega, esse juiz e outros juízes estão indo na raiz do problema e tentando, então, desenvolver campanhas e que favoreçam essas pessoas que estão na fila da adoção a modificar um pouco seus conceitos para adotar quem precisa de ser adotado, né? Então, isso é um exemplo de um projeto. Há projetos contra abuso sexual infantil, que é desenvolvido hoje pelo Instituto Paulista de Magistrados, que eu tive a honra de presidir. Esse projeto também está ganhando uma dimensão muito grande, nacional. Há um projeto desenvolvido por uma juíza também de São Paulo, contra assédio em ônibus, em veículos, em ônibus públicos, circulares, no transporte público. Enfim, há projetos das mais variadas matizes, projetos no setor de execução penal, coisas maravilhosas. A própria PAC, que é um sistema também alternativo que foi criado para modificar o sistema de execução de pena. A justiça restaurativa. Então, há muita coisa. Os juízes, para além da sua atividade normal, que é as suas audiências, cuidar dos processos desse conflito em que ele tem que decidir, ele desenvolve uma série de outras atividades para favorecer a pacificação social, a pacificação com justiça. É maravilhoso o trabalho da magistratura brasileira e que, infelizmente, muitas vezes não tem a dimensão, porque a imprensa acaba privilegiando sempre as pautas negativas e não as pautas positivas, o que é uma pena. Aqui em Mato Grosso eu mesma presenciei, já li sobre isso também, diversos casos de magistrados que desenvolvem hortaliças comunitárias no interior, em regiões muito pobres, estimulam esse tipo de ação com parceria com prefeitura, com parceria com empresários locais, trabalhos para os egressos do sistema prisional, né? Nós temos muitos exemplos. Recentemente também já esteve aqui conosco o Dr. Jamil Haddad, que faz um trabalho belíssimo voltado para a recuperação de agressores e recuperação da família, né? Quando eles identificam o agressor na família. A violência doméstica é um campo muito fértil hoje, em que a magistratura brasileira está atuando muito. Nós temos uma diretora e várias juízas atuando na AMB neste setor, a doutora Maria Domitila, que é uma juíza em São Paulo, que coordena esse núcleo de violência doméstica junto à AMB, do combate à violência doméstica. E há várias iniciativas no Brasil nesse sentido. E isso tem dado um resultado muito bom, porque elas estão atuando no combate e também atuando junto aos agressores para modificar a cultura do agressor. Então, como eu disse, são trabalhos belíssimos desenvolvidos. A Justiça Eleitoral também tem inúmeras ações, inúmeros trabalhos. É uma justiça diferenciada um pouco do modelo
tradicional, do juízo civil, do juízo criminal, porque é uma justiça que, pela própria natureza, tem que ser muito rápida, as respostas são imediatas, as impugnações têm que ser decididas, porque o processo tem que seguir. E tem a área administrativa da Justiça Eleitoral ainda, né? Pois é. E ela faz um trabalho belíssimo. É uma justiça, hoje, eu acho que o sistema eleitoral brasileiro é um sistema extremamente confiável, um sistema bom, é um sistema rápido. Nas últimas eleições, agora nós vamos ter uma aqui, daqui a alguns meses, mas na última eleição, foram poucas horas, nós tínhamos o resultado no Brasil inteiro, com confiabilidade, agora estamos indo, o sistema está avançando para mais segurança ainda, né? Então é muito importante o trabalho que o Poder Judiciário tem desenvolvido em prol da cidadania, da comunidade, seja na justiça eleitoral, no âmbito civil, no criminal. A MB vai promover o segundo Fórum de Execução Penal em Belém do Pará, onde nós estamos discutindo com os juízes também os meios, as alternativas, os caminhos para você aprimorar o sistema de execução de pena no país. A gente vai para um intervalo agora e no retorno vamos falar sobre a pressão que a sociedade exerce sobre os magistrados para a produtividade. Há uma pressão muito grande em relação a números. Como fazer para conciliar isso com as vidas que estão ali nos processos? Não saia daí que a gente volta já. Voltamos a apresentar o Cidadania em Debate e hoje eu converso com o Dr. Jaime de Oliveira. Ele é presidente da Associação de Magistrados Brasileiros. Estamos falando sobre magistratura e cidadania, os trabalhos da magistratura brasileira em prol da cidadania. Dr. Jaime, nós estávamos falando no primeiro bloco da pressão do CNJ, e tem que haver uma certa pressão para melhorar os índices de produtividade, pela agilidade processual, mas os magistrados brasileiros hoje se sentem um pouco pressionados porque aumentou-se as facilidades tecnológicas, mas as equipes continuam as mesmas, né? E para analisar, um computador não dá conta de analisar um processo e decidir, porque são vidas que estão ali. Como é que a AMB tem trabalhado essa questão junto à magistratura? Veja, o nosso trabalho no CNJ, inclusive, a nossa atuação junto ao CNJ é muito grande, muito intensa. Recentemente, eu nomeei uma comissão de trabalho especificamente para estudar o Justiça em Números, que é aquele relatório anual, e fazer propostas ao CNJ, porque nós identificávamos o que, no nosso ponto de vista, são condições de melhoria daquele relatório, até para espelhar melhor o trabalho que a magistratura brasileira faz. Foi bem recebido pelo CNJ, acontecendo algumas reuniões, inclusive conjuntas, e o relatório está prestes a ser apresentado. Agora, quem escolhe fazer direito, quando a gente está na época do vestibular, nós escolhemos a área de humanas, não é? A nossa área é uma área que lida com pessoas. O grande risco que nós corremos na profissão, na carreira, e esse risco é do juiz, é do promotor, é do advogado, é do defensor, do procurador, é o da insensibilidade. Em razão do volume de serviço, em razão talvez até da prática, nós acabarmos de alguma maneira perdendo a sensibilidade com o drama humano, quer dizer, aquela situação que nós estamos lidando. Então nós temos uma pressão muito grande para responder com números, para o CNJ muitas vezes quer ver o dado, quantos processos julgou, a quantidade. Existem alguns setores do judiciário que lidam bem, que são, vamos dizer, mais matéria de direito, vamos dizer assim. Mas a grande parte é matéria de fato, o criminal, a família, a infância, o trabalho. São áreas que lidam especificamente e muito diretamente com o drama do ser humano. E isso você não consegue rápido, você precisa ter tempo para ouvir as pessoas envolvidas, você precisa ter tempo para refletir. Para amadurecer aquilo que se ouviu. Não é mecânico, não é uma situação mecânica. Até porque ali você tem que pacificar, mas muitas vezes você tem que reconstruir. Quando a gente falou há pouco desses projetos de reinserção social, isso é um projeto que dá muito trabalho. Você tem que desenvolver, não é algo simples de se fazer. Então, o Poder Judiciário lida essencialmente com pessoas, com vidas. São pessoas do lado de cá, juízes e servidores, são pessoas do lado de lá.
E essa equação muitas vezes não é bem compreendida. Nós temos levado essa questão ao CNJ, procurado mostrar, inclusive no Justiça em Números, também ao longo do seu histórico não aparece o volume de audiências que esses juízes estão fazendo. Há um trabalho muito grande que se faz. Uma audiência, às vezes, ela leva um dia inteiro. É uma audiência de família. E não importa se o caso é de muito valor econômico, é uma família em conflito, diante de um juiz, de um promotor, com seus advogados, que precisam de uma solução para os seus problemas, seja guarda, seja visita, seja a própria separação. É o drama que todo mundo vive ou vivenciou em algum momento da vida. Então, nós lidamos com pessoas, e ao lidar com pessoas, nós nunca podemos nos esquecer disso. Recentemente, até falando para os juízes do Ceará, eu participei de um evento lá recentemente, para os novos juízes que foram vitaliciados naquele dia, eu dizia um pouco disso, dessa experiência, que nós temos às vezes uma tendência. Antigamente a gente falava que não podia esquecer quem estava atrás do papel. Como agora é tudo computadorizado, a gente diz não podemos esquecer quem está atrás do computador, não é? Que ali tem gente, ali tem vida, tem pressa sim de receber uma solução, mas precisa às vezes ver o juiz, falar com o juiz, expor o seu ponto de vista, e isso leva tempo, de maneira que nem sempre você vai conseguir equacionar bem essa ânsia pelos números, né, que são muitos, como eu disse, 29 milhões de processos, só em 2016, para 18 mil juízes, é muito difícil. Ao mesmo tempo, isso exige uma reflexão do judiciário e dos gestores, não é? Como é que nós podemos melhorar com a nossa... Porque dinheiro não existe, seria muito fácil se tivesse recurso. Recurso não existe. Então, nós temos que encontrar caminhos e soluções com os próprios recursos, mas talvez mudar alguns procedimentos, melhorar essa legislação, não é? Investir ainda mais em informatização. Uma visita recente à China, o sistema chinês, hoje ele tem, o sistema de oralidade deles é fantástico, porque nós, quando o sistema de juizados veio ao Brasil, nós colocamos a oralidade, só que depois você tinha que ficar ouvindo as fitas, né? Tinha que ouvir o CD, na época que tinha CD. Lá não, a oralidade com 95% de precisão, eles têm um sistema de reconhecimento de voz, o réu, a testemunha já dá o depoimento, já sai no computador, devidamente traduzido. Então é só conferir e assinar. Então, é oral, porque é fácil para fazer, mas fica documentado, não fica gravado, apesar de que eles também mantêm aquele sistema de gravação, mas já imediatamente sai no papel. É muito rápido, muito fácil o sistema que eles adotaram ali. Nós ainda não temos isso porque provavelmente não temos recursos suficientes para investir nisso, mas precisamos desses recursos. São pequenos exemplos, mas fundamentalmente talvez mudar a nossa cultura, porque a nossa estrutura judicial é a mesma de 40 a 50 anos, mas a nossa procura por justiça aumentou muito. A demanda aumentou muito. Basta dizer que eram cerca de 300 mil processos ali por volta de 88 para 20 milhões de processos em matéria de distribuição. É um volume absurdo. O senhor é juiz de primeira instância. Primeira instância. E o senhor está muito próximo da sociedade, da população, mais próximo até que os desembargadores, né, que estão na segunda instância. O senhor acredita que há um investimento necessário na primeira instância ou precisa haver maior investimento na primeira do que na segunda instância? E segunda pergunta na sequência, os juizados especiais que começaram com uma solução como o juizado de pequenas causas para dar agilidade aos processos, já está saturado esse modelo e precisamos rever? Sim. Indiscutivelmente, eu começo aqui pelo juizado. O juizado nasceu como o primeiro juizado de pequenas causas, que a ideia era justamente você conseguir alcançar o que se chamava de litigiosidade contida. Essa expressão é do professor Kazuo Watanabe, que foi talvez o grande idealizador, ou um deles, né? Porque foram várias pessoas que se dedicaram ao juizado. Então nasceu ali o juizado especial de pequenas causas, para alcançar o quê? Aquelas ações que não chegavam ao judiciário. Foi um sucesso tão grande, virou juizado especial, depois alcançou o criminal, o federal. E hoje, praticamente, apesar de ainda ser muito bom, mais rápido ainda, na maioria dos lugares, que o processo do sistema comum está saturado.
Não por isso já foram criadas outras formas alternativas de solução de conflitos, houve um aprimoramento dos métodos de conciliação, depois a mediação, que nós estamos avançando no sistema de mediação. Tudo isso porque, diante dessa carga e desse volume, o sistema tem que ser repensado. A mediação, a conciliação, a lei de arbitragem, o juizado especial, tudo isso nasceu como formas também, de um lado, de alcançar a litigiosidade contida, aquela que não chegava na justiça, de outro, para alcançar esses processos que já estavam, mas com uma solução melhor. Porque a mediação, por exemplo, ela induz as partes a encontrar a solução. Ela é um pouco diferente da própria conciliação e também do modelo tradicional de justiça, em que um terceiro, o juiz, chega e impõe a decisão. O sistema de mediação ele conduz a pacificação de uma maneira melhor, porque as partes vão ter que identificar os seus problemas e construir a sua solução. Um cede um pouco, outro cede outro pouco e chega Agora, a conciliação. Indiscutivelmente, na primeira parte da pergunta, o próprio CNJ já reconheceu que a primeira instância precisa de investimento e mandou, inclusive, mandou que os tribunais fizessem os cálculos e identificassem até uma necessidade de repassar servidores do segundo grau para o primeiro grau. O primeiro grau é o que tem hoje, e historicamente assim, o maior volume de processos. É o que precisa de maior investimento, é a porta de entrada da justiça e, no final das contas, a porta de saída, porque o processo, depois que percorre todas as instâncias superiores, volta para ser executado de novo ali na primeira instância. Então, a primeira instância precisa, a AMB está atuando muito, é a resolução 219 do Conselho Nacional de Justiça, a AMB tem atuado muito, procurado o diálogo com todos os tribunais via suas associações locais para que ocorra essa conscientização, né, da necessidade de redistribuição. Em São Paulo, também nessa linha, um ex-presidente, o desembargador Nalini, ele criou um novo modelo lá de unificação. Unificou 10 varas numa só, num cartório que ele chamou de cartório modelo, criando uma nova sistemática de funcionamento da estrutura interna. Por quê? Ele identificou que é impossível o judiciário continuar crescendo com a mesma estrutura. Cada vez que você quer criar uma vara, o que você precisa de servidores, de juiz, de promotor, é um volume muito grande que você não vai ter recursos para continuar crescendo com este modelo. Aquilo é um exemplo de uma iniciativa boa e hoje o projeto seguiu e ele está tendo implantação no estado de São Paulo aos poucos, mas e outras iniciativas estão sendo tomadas nos outros tribunais. Iniciativas no sentido de se repensar a estrutura interna, a estrutura orgânica do sistema para encontrar uma solução diferente. Uma solução que dê mais agilidade, que as pessoas trabalhem com maior racionalidade, que os processos tramitem. A especialização de varas encontra muita resistência em vários lugares. Especialização, por exemplo, de câmaras nos tribunais é muito importante para o sistema de hoje. Por quê? Porque as pessoas se especializam, os funcionários se especializam e a tramitação processual vai ser mais rápida. Então, esses assuntos todos precisam ser enfrentados, talvez até com mais rapidez, e implantados rapidamente, no primeiro grau, no segundo grau. Agora, é indiscutível que a primeira instância hoje precisa de investimentos em quase todos os lugares, precisa de um apoio institucional dos seus tribunais, e a maior parte dos tribunais, o que eu tenho visto, está compreendendo isso e, de alguma maneira, está investindo na primeira instância. Nós não vamos ter, se nós olharmos lá nos relatórios do CNJ, nós temos um número muito alto de cargos vagos. Não temos hoje recursos, os estados não têm recurso, orçamento para você fazer os concursos de juízes e servidores. Então, nós temos que encontrar as soluções repensando as nossas estruturas. Para finalizar, a gente está caminhando para o final. Uma mensagem do senhor: a magistratura está empenhada em eleições limpas, né? A magistratura está enviando o seu apoio para a justiça eleitoral. Uma mensagem naquela câmera ali para os eleitores que devem escolher seus representantes agora em outubro próximo. O que nós temos que dizer para os nossos eleitores do Brasil, do Mato Grosso, é que ele tem que votar com muita consciência, né? Sem preconceitos, sem preconceitos antecipados. O que você tem que olhar é o histórico do seu candidato, se ele já exerceu algum cargo, por onde passou,
conheça um pouco melhor o seu candidato. Nós temos a lei ficha limpa que precisa ser observada, mas acima de tudo, e depois que votar, acompanhe o seu candidato. Porque uma das grandes falhas que nós temos é simplesmente votar e muitos de nós não sabemos em quem votamos nas últimas eleições. E aí pode estar o erro. É preciso que o eleitor se empenhe mais e se mantenha firme e vinculado com o seu candidato do começo ao fim do mandato, cobrando posturas, cobrando ética, cobrando valores. Obrigada, doutor Jaime, por essa mensagem aos eleitores de Mato Grosso. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Até o próximo programa. E lembre-se das palavras do doutor Jaime. Vote com consciência, comece desde já a pesquisar o histórico do seu candidato, que os nomes já estão aí colocados nas pré-campanhas. Obrigada e até a próxima.